Já se foi o disco voador! Ao contrário, já chegou o disco voador. É nada, já se foi o disco voador! Não, já chegou. Já se foi o disco voador! Não, Já se foi! já chegou. Já se foi! Já chegou. Já chega! Estão brincando ou estão tentando... E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Tudo na paz? Hoje no quadro O Opinioso, eu quero começar com uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã. Você que está aí assistindo esse vídeo, você acredita em discos voadores? Claro que não. Mas que existem, existem. Acredita em alienígenas? Já viu alguma coisa estranha no céu? Pois é isso que nós... Pois bem, brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte, você deve estar se perguntando, Emerson, mas tanto assunto para você falar aí num canal católico, vai falar de discos voadores alienígenas. O que tem a ver isso com doutrina, com moral, com tradição, com sei lá o quê? Eu vou dizer uma coisa para você. O assunto discos voadores já está dentro da Igreja Católica e não é de hoje. Eu não estou falando só de pessoas que afirmam ter visto objetos no céu estranhos, né? E essas pessoas eram católicas e tal. Eu já vi também, minha esposa também já viu. Mas não é só esporádico, já está dentro, né? Há até relatos de um papa que já teria não só visto disco voador, mas conversado cara a cara com alienígena por mais ou menos 20 minutos. Né? Já há videntes aí, supostos videntes de Nossa Senhora, já entrando nesse assunto, não é de hoje também. É coisa de décadas já. Então é um assunto que já faz parte da Igreja Católica. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Já tem sites de evangélicos e de católicos querendo fazer ligação entre citações bíblicas e discos voadores, alienígenas e tal. Então é importante falar sobre isso. O que de fato é fato, e o que de fato é fake, e o que de fato não é nada. Então vamos ver isso agora, nesse quadro, O Opinioso. Pois bem, vamos começar aqui comigo mesmo. Eu já vi uma coisa realmente que eu até hoje não esqueci na minha mente. Eu estava na minha janela, morava no Rio de Janeiro, num apartamento, no quarto andar, à noite, e de repente eu vi do lado direito do céu, vamos colocar assim, como se fosse uma estrela vermelha, tipo uma estrela vermelha, tipo a gente vê Marte, né? E tudo bem, né? Só que como eu não estava acostumado, eu nunca tinha prestado atenção, me chamou a atenção. Mas não é esse o ponto. O ponto é que, perto dessa luz laranja que eu já estava vendo no céu fixo, chegou outro ponto de luz, se aproximou dela, desse outro ponto que já estava lá laranja, se aproximou, ficou assim, ó, um do lado do outro, na minha visão, da de onde eu estava vendo. Mas até aí já é uma coisa estranha, né? Tava vindo como se fosse um avião normal, mas aí parou. Sendo que veio outro ponto no céu e ficou por cima da localização desses dois pontos. Formaram um triângulo, dois aqui e um aqui. Não parou aí. O que aconteceu é que esses três objetos de luz começaram a trocar de lugar, formando um triângulo, sem desfazer o triângulo. Eles começaram a se locomover entre si, sem desfazer o triângulo. Isso eles deram umas 3 voltas, mais ou menos, ou 4 voltas, 4 movimentações, na verdade, sem desfazer o triângulo. E aí, o ponto de cima saiu, o de lateral saiu, ficou só o outro ali. Até hoje eu não sei o que é. Já minha esposa, foi o que ela presenciou, tem algo ligado a um evento nacional no Brasil. Nós moramos agora, ela sempre morou, na verdade, sempre morou aqui na Paraíba. Eu vim morar depois de grande, depois de adulto praticamente, depois de adulto mesmo, né? Então, nessa cidade do interior que eu tô, que se chama Araçagi, tem uma cidade vizinha, 15 quilômetros mais ou menos, que se chama Guarabira. Nessa cidade, os sinais aconteciam não só à noite, mas também à luz do dia. E no centro da cidade, as pessoas viam, era na frente de todo mundo. Não eram assim objetos grandes, eram como luzes também. Só que era visto por todos que estivessem ali. Pronto, legal. Só que nessa cidade vizinha Guarabira, que é a nossa, Araçagi, também aconteciam sinais. E a minha esposa, junto com a família dela,
presenciou algo muito peculiar, porque elas estavam em frente, ela e as irmãs, e a mãe, os pais, né? Estavam conversando na calçada, algo que até hoje é muito comum aqui na cidade, à noite. Em frente à casa tem um clube, hoje não existe mais o clube, mas tinha um clube. Por trás desse clube um terreno baldio, um terreno abandonado. Elas ali conversando, de frente para o clube. Por trás do clube sobe uma luz, uma bola de fogo, ou uma bola de luz, vamos colocar assim. Sobe e vem em direção a elas. Elas, obviamente, correm desesperadas, com medo, entram para dentro de casa, e aí o objeto fica por cima da casa delas, rondando, emitindo um som muito estranho. E elas tudo com medo dentro de casa, até que daqui a pouco, depois de um tempinho, parou, foi embora. Então são relatos que aconteceram, não sabemos dizer o que foi, né? Esse caso aí das aparições em Guarabira foi a nível nacional, porque até o Fantástico se deslocou para Guarabira e fez uma reportagem, olha aí. Com vocês, Guarabira, a capital brasileira dos discos voadores. Pois bem, aí vamos para a Igreja Católica como um todo. O que tem a ver uma ligação direta aí, né? Com a Igreja Católica. Primeira coisa, como eu falei no início, é o relato do Papa. O Papa São João XXIII. Dizem que estava ele junto com o secretário no Castelo Gandolfo, que é onde está o Papa Bento XVI agora, descansando. E de repente eles viram um objeto estranho no céu. Aqui é bom porque passa bastante caminhão, né? Estranho no céu. E não só isso, se aproximou, esse objeto desceu, teria pousado dentro do território ali do castelo. Desceu um ser, tido como alienígena, e conversou com o Papa durante 20 minutos. O que foi conversado ninguém sabe. Foi dito que o Papa nunca mais teria tocado no assunto. E, na verdade, nunca se ouviu falar disso oficialmente. Eu procurei em sites, arquivos secretos do Vaticano, que tem disponível, mas claro que não tem. Se aconteceu, é uma coisa que está bem guardada, mas eu particularmente não encontrei prova alguma de que isso tenha acontecido, não é comentado sobre isso. Os católicos, ali, os caras oficiais do Vaticano que lidam diretamente com ciência, não trataram sobre isso. Eu não vejo ninguém falar sobre isso oficialmente, então eu acho que isso nunca aconteceu, na minha opinião. Pronto. Aparições também de Nossa Senhora. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pode tratar as aparições, todas elas, tratar como se houvesse profecias reais, informações reais. Isso não cabe a mim, não cabe a você. Mesmo que o padre local reconheça, mesmo que o bispo local reconheça, ainda não é um reconhecimento oficial do Vaticano. E mesmo as aparições reconhecidas oficialmente pelo Vaticano, nenhum católico tem a obrigação de crer nelas. Mas há supostos videntes, inclusive um brasileiro, no qual eles falam que eles fazem essa ligação. A vidente relata que Nossa Senhora estaria afirmando o seguinte: que os UFOs e discos voadores, sim, a Maria nessa aparição, essa suposta Maria usa essa expressão UFO, né? Discos voadores, na verdade são sinais de Satanás para enganar a humanidade. Já outro vidente afirma o contrário, que não só os alienígenas existem, como a própria Maria é uma alienígena. E a promessa que ela faz nas suas aparições é que um dia Jesus virá para nos levar para o paraíso, que não é o céu, não é a Jerusalém Celeste, é um planeta paradisíaco. Então a gente tem que tomar cuidado e ficar atento, porque isso já está dentro mesmo da Igreja Católica. Já está embutido, já está acontecendo. Então nós temos que estar atentos a isso. Então o que a Bíblia nos fala? Será que a Bíblia realmente tem essa ligação com alienígenas? Será que os anjos nada mais são do que alienígenas? Será que Deus é simplesmente um alienígena maior, à frente de tudo, de coisas que nós nem conhecemos? Será que a Bíblia fala de discos voadores, de mundos, outros mundos, vários mundos? Vamos ver agora, né, um pouquinho sobre isso aí, porque o assunto é bem vasto. Primeiramente, anjos são alienígenas? Não. Anjos não são alienígenas. Anjos são seres criados por Deus no céu.
no céu mesmo, de fato. Não é o céu que vemos aqui, não. A atmosfera terrestre, não. É o céu mesmo, é um mundo, um reino que está acima deste céu que a gente vê aqui sobre nós. Ele está além disso aqui. Esse céu que a gente vê, essa parede do universo que a gente vê de escuridão, é um véu para o céu de fato, para o reino de Deus. É como fosse um véu que um dia vai se abrir para que Jesus volte, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Jesus da Bíblia volte. Os anjos são seres espirituais, alienígenas são seres carnais, se existissem, se existem, né? Se existissem, são seres carnais, então não são a mesma coisa. E outra, a mensagem dos anjos é a mensagem bíblica. E as mensagens, supostas mensagens recebidas telepaticamente, né, por pessoas que dizem ter contatos com ETs, eles recebem ensinamentos contrários à palavra de Deus. Até mesmo esses que dizem ver Nossa Senhora já vêm ensinar coisas que não batem com a nossa fé. E esses que estão fora da igreja, que dizem ter contato com alienígenas, aí está mais fora ainda da doutrina. Aí entra aí karma, entra espiritismo, entra outras vidas, entra politeísmo. Então são doutrinas falsas, como a Bíblia falou. Mesmo que um anjo venha do céu, ou qualquer outro ser, né, vamos colocar assim, pregar algo contrário à verdade, seja ele amaldiçoado. Então, e Deus é um ser que ele está acima de tudo, né? Nós não fomos colocados aqui na Terra por alienígenas, não, porque aí ficaria a pergunta, então quem criou os alienígenas? De onde vieram? Né? Então os alienígenas, eles são seres que, caso existissem, são seres que não são deuses, nem têm superpoderes necessariamente. E mesmo que tenha, não é deles que virá a verdade. Inclusive, faz parte da ufolatria, vamos colocar assim, né? A ufolatria é a divinização dos seres alienígenas, né? É diferente da ufologia, que apenas os estuda. E quando você começa a ver os alienígenas numa visão messiânica, numa visão religiosa, eu chamo de ufolatria, porque você começa a associar Jesus Cristo, religiões, deuses, divindades, a narrações alienígenas. Então, outra pergunta: como ficaria então a salvação desses seres, já que eles não ouviram a pregação de Jesus? Aí entra uma questão teológica muito séria, né? Porque ou eles estão salvos pela ignorância de não terem recebido. Alguns dizem que Jesus foi lá pregar também aos outros seres, é um negócio meio louco. Outros dizem que os alienígenas foram feitos criaturas puras como Adão e Eva, sem terem caído no pecado. Isso aí também não tem muito sentido. Mas enfim, como ficaria essa questão da salvação desses seres, né? É uma questão teológica que se pode discutir também. Quando a Bíblia fala de nuvens, de raios, trovões, aquela carruagem de fogo, aquilo ali eram discos voadores? Não, gente. Disco voador é bem diferente de nuvem. Disco voador é diferente de carruagem de fogo, aquela que arrebatou eles. Porque carruagem não é como a gente vê agora um avião, um carro, um ônibus, o que for, não. Carruagem era como se fosse uma charrete puxada por vários cavalos. Não tem como você confundir isso e dizer que é um disco voador. Mas Deus falava das nuvens, porque Deus, ele é o Senhor da natureza. Deus não precisa, para suas manifestações sobrenaturais, de tecnologia. A natureza está sob o comando dele, então ele usa como ele quiser. Assim aconteceu em Fátima. O sol começou a girar no céu, aí tem gente atribuindo, não era sol não, era disco voador se movimentando no céu. Mas os testemunhos da época dizem que assim que o sol se movimentou, dançou, fez zigue-zague no céu e tudo, ele voltou para o seu lugar habitual e lá ficou como o sol até o entardecer. Então não era um disco voador, não foi algo que fez movimento, chegou do céu, fez as movimentações e foi embora. Não. Ele estava lá parado como o sol normal a manhã toda. Quando chegou nas aparições no momento do sinal em outubro, lá em Fátima, ele fez todo aquele sinal todinho e voltou para sua localização normal de sol. Então foi o sol mesmo, é Deus que estava ali no comando, não era disco voador. Então temos que tomar cuidado com essas associações
que as pessoas fazem, porque a Bíblia fala de mundos, outros mundos, mas é uma coisa que é o mundo espiritual. Fala da hierarquia, né? Potestades, autoridades, aí isso é uma hierarquia, a igreja entende como uma hierarquia angelical, né? Anjos, arcanjos e a sua hierarquia que existe no mundo espiritual. A Bíblia, ela não fala claramente sobre vida em outros planetas. Não existe uma citação que você diga, é disso que está falando. Então existem distorções, como existem várias distorções da palavra, né? Distorções espíritas, distorções maçônicas, distorções protestantes, distorções satânicas. Há vários tipos de distorções. O próprio católico, muitas vezes, ele lê e tem formas diferentes de você entender uma citação. Então você pode entender diferente, desde que esteja interligado, unido, uma essência, entendimentos que complementem, porque a palavra de Deus é mais profunda, né? Nem sempre tem só um significado, mas os vários significados têm que estar em conjunto. Enfim, não sei o que está acontecendo, eu só sei que são muitos relatos, muitas coisas estranhas que acontecem de fato mesmo. A maioria das vezes realmente tem explicação, outras até hoje não tem, e ficamos nessa, né? Há aquela teoria de conspiração de que virá um Messias extraterrestre, na verdade seria o demônio. São teorias misturadas que a Igreja Católica estaria até envolvida nisso aí também. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Enfim, ainda é um mistério não revelado. Posicionamento da Igreja Católica. A Igreja Católica em nenhum momento negou vida inteligente em outro planeta. A Igreja não tem uma palavra oficial. Alguns teólogos, alguns cientistas, né, astrônomos católicos, defendem a existência de vida inteligente fora da Terra. Isso não é uma heresia em si. Agora, se começar a dizer, não, o paraíso na verdade é outro planeta, Jesus é um extraterrestre, aí vai cair em heresia, né? Jesus é um extraterrestre, não devemos dizer isso. Mesmo que Jesus não seja da Terra, né? Extraterrestre significa não é da Terra, fora da Terra. Então, mesmo Jesus não sendo da Terra, como ele disse para Pilatos, né? Eu não sou daqui, o meu reino não é daqui. Mas ele não pode ser chamado de extraterrestre, até mesmo para não confundir. Por quê? O termo extraterrestre significa que não é da Terra, mas também significa não é da Terra, é de outro planeta. Deus não é de outro planeta. Jesus é do céu, mundo espiritual. A Bíblia fala que Deus, para olhar para esse céu, que é o que nós vemos aqui, ele inclina a cabeça. Então ele está acima deste universo. A habitação de Deus está acima do universo, acima de qualquer planeta. Então, esse foi o vídeo de hoje, meu irmão e minha irmã. Se você gostou, compartilhe esse vídeo aí no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Divulga, se inscreve. Agora, o importante é que você ative o sininho. Quando você se inscreve, tem a palavra inscrever-se, né? Embaixo do vídeo, aqui embaixo. Quando você clica em se inscrever, essa opção inscreva-se se transforma automaticamente no sininho, no sino. Você tem que clicar nesse sino para que o YouTube te avise de mais vídeos. Então, é necessário que você dê um like também, se você gostou. Clica ali no gostei, porque ajuda a colocar o vídeo mais para frente também. Comenta, quanto mais vocês participarem, o vídeo vai indo longe. Se você acha que esse conteúdo deve chegar a mais pessoas, ajude a chegar, ok? Beleza? Então Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Lembre-se que volta e meia, quase que diariamente, temos também notícias católicas. Sempre que tem uma notícia que mais se destaca aí na igreja, eu estou postando aqui no canal. Valeu? Forte abraço e tchau!